Olá, bem-vindos. Eu sou André, estás no canal Águia e vamos aqui falar um pouco sobre aquilo que vem na imprensa desportiva em relação ao Sport Lisboa e Benfica, o clube do nosso coração. Bom, hoje é dia 4 de outubro de 2022 e estamos um pouco ainda na ressaca da vitória por 6-1 em Israel, uma vitória histórica que fez com que o Benfica batesse vários recordes, nomeadamente o recorde de pontos na fase de grupos da Champions, atingimos os 14 pontos, algo inédito. Vencemos também em Israel pela primeira vez e pela primeira vez ganhamos na Liga dos Campeões numa fase de grupos por uma diferença de golos abismal. Uma diferença de, neste caso, 5 golos, porque sofremos 1, mas marcamos 6 e, portanto, há uma diferença de 5 golos entre golos marcados e sofridos. Portanto, um resultado de facto histórico e que eleva o Benfica à condição de primeiro classificado do Grupo H, superando o gigante financeiramente europeu PSG e o histórico Juventus. Portanto, nem Messi, nem Neymar, nem Mbappé conseguiram ter um registro de golos marcados fora superior ao Benfica e, portanto, embora tivessem igualdade pontual com o Benfica, ficaram relegados para o segundo lugar. E o Benfica, líder e campeão do Grupo H da Champions. Já vos falei no vídeo anterior sobre as equipas que podem calhar ao Benfica. Eu espero que calhe o Clube de Bruges ao Benfica, não sei qual é a vossa opinião. E em relação, de facto, às notícias que vêm hoje em relação ao Benfica, há aqui, no fundo, uma antevisão do Benfica-Estoril. Vou só aqui verificar o dia do jogo. Vai ser domingo, portanto, já neste dia 6, às 20h30. Acho que é um horário muito tarde para um jogo de futebol. Um domingo, portanto, tendo em conta que o pessoal vai trabalhar a segunda e que muitas pessoas deslocam-se de fora do país para Lisboa para assistir neste caso, vão-se deslocar para o Estoril porque o jogo é fora para assistir ao jogo, acaba por ser um horário muito tarde, não é? Para as pessoas que são ali da zona é bom, mas para quem é de fora é um horário muito tarde, às 8h30 de um domingo. Portanto, acho que o horário não é favorável para os adeptos deslocarem-se ao estádio do Estoril. Essa é a primeira coisa que tenho a dizer. Em relação também ao 11, irá eventualmente regressar o Enzo. O Enzo estava suspenso e por isso não pôde jogar contra o Maccabi Haifa em Israel. Há aqui a dúvida também se Freddy Costas e Gonçalo Ramos estarão disponíveis ou não. Os jogadores foram reavaliados, em princípio vão estar aptos, mas vai ser feita uma segunda reavaliação, portanto a probabilidade de termos Freddy Costas e Gonçalo também também no 11 é real. Havia esta dúvida porque eles saíram aos 30 minutos do jogo contra o Maccabi, e o António Silva também saiu a cochear, havia essa dúvida e também foi reavaliado e em princípio também estará disponível para o jogo. Como eu vos disse, vai ser feita mais uma reavaliação antes do jogo contra o Estoril e se estiverem aptos à partida, se o Roger Smith assim o entender, poderá levá-los a jogo. Não sei se de facto irá levá-los ou não, porque o Roger Smith, como vocês sabem, é um treinador que exige muito fisicamente aos jogadores. Se ele achar que os jogadores fisicamente não estão a 100%, embora disponíveis podem não estar a 100% fisicamente, não os vai utilizar, penso eu. Portanto, depende da avaliação que seja feita e depende daquilo que o Roger Smith considera como apto a 100%. Porque para o Roger Smith um jogador estar apto a 100% é estar no ápice da sua condição física, não basta estar clinicamente apto, digamos assim. Vamos aguardar para ver qual será o 11. Em relação também, há aqui algumas reportagens que os jornais esportivos estão a fazer em relação ao Rafa, ao João Mário, ao início de época do Benfica, e vamos começar por falar do início de época do Benfica. Foi feita aqui uma análise por vários jornais esportivos sobre esse início de época do Benfica e toda a gente está a considerar que este é o melhor Benfica do último século, o melhor arranque de época do último século, portanto, considerando a partir de 2000 para a frente, 2001 para a frente, este está a ser o melhor arranque de época. E faz aqui a comparação com o que até então tinha sido o melhor arranque do Benfica, que foi com o Jorge Jesus, e chegou-se à conclusão que Roger Smith está a fazer melhor do que Jorge Jesus fez de 0-9, 0-10, pelo menos até o momento. Porque o Benfica vai com 22 jogos sem derrotas. E com o JJ, nesses mesmos 22 jogos, já tinha 3 derrotas. Tem o mesmo número de empates. O Benfica tem 4 empates e em 9, 10 também tinha 4 empates, mas o Benfica neste momento não tem derrotas e em 9, 10 já tinha 3 derrotas. Em termos de número de golos, o Benfica vai com 58 golos marcados. Na era Jorge Jesus tinha mais um golo. Portanto, é a única vantagem que a época 9-10 tem em relação a esta equipa de
22-23. Portanto, esta equipa de 22-23 pode superar o registro histórico da época 9-10 em termos de espetacularidade de futebol e em termos de espetacularidade. Portanto, essa equipa de 9-10 realmente é uma equipa espetacular, mas esta equipa está a demonstrar que também pode atingir esse nível. E, portanto, isto é bom referir que eu estou a falar do arranque da época. Portanto, o melhor arranque da época do Benfica neste século tinha sido o 9-10. Não estou a dizer o final, estou a dizer o arranque. E neste momento o melhor arranque é o de 22-23. Em relação também ao Grimaldo, após o gol do Grimaldo em Israel, digamos que o gol do Grimaldo em Israel foi o culminar de uma manifestação de alguns adeptos que criaram a hashtag Fica Grimaldo. Não sei se a hashtag é exatamente essa, mas a lógica é nesse sentido, de apelar ao Grimaldo para ficar no Benfica. Não, a hashtag é Renova Grimaldo. Portanto, criaram essa hashtag a propósito do gol que o jogador marcou em Israel. Obviamente não foi só por isso, mas isso foi, no fundo, um rastilho para esta hashtag ser criada. E os adeptos estão a pedir, alguns adeptos estão a pedir a renovação do Grimaldo. O Grimaldo é um jogador que já tem 260 jogos pelo Benfica, 22 golos marcados. 22 golos marcados. Está cada vez a aperfeiçoar mais a sua técnica de remate e de marcação de livros diretos e está-se a tornar, de facto, um especialista. É quase um penalti e um livre direto a favor de Grimaldo. Acho que o único jogador que eu vi com esta eficácia de marcação de livros diretos foi o Van Hooijdonk, na longínqua época já de 99, acho eu. Se bem com uma técnica diferente de bater o livre, que era em jeito e em força, o Grimaldo é mais em jeito, não tanto em força, e o Van Hooijdonk era mesmo espetacular, era em jeito e em força. E o Grimaldo, em termos de eficácia, está-se a aproximar de Van Hooijdonk, em termos de marcação de livros diretos, à entrada da área, diga-se. E, portanto, Grimaldo, obviamente, que é um jogador que eu concordaria com a sua renovação. O ponto de situação é que o Benfica quer renovar. O Grimaldo também tem interesse em renovar, no entanto, os valores que o Benfica está a apresentar não vão de encontro ao que o Grimaldo pretende. E o que vai acontecer é que vai existir um compasso de espera. O Grimaldo vai estar receptivo a ouvir propostas e, obviamente, que irá optar pela proposta que ele achar que é melhor para ele. Não acredito que o único critério seja a questão financeira, mas acredito que se existir uma proposta financeiramente enormemente superior à do Benfica, que ele vai optar por essa proposta. Se for propostas de valor um pouco superior às do Benfica, acredito que ele fique no Benfica. Portanto, penso que será por aí. Agora, dê-me só um segundo, estou aqui a receber uma chamada. Bom, continuando, estava aqui a receber uma chamada e como eu estou a gravar no telemóvel, a questão do Rafa também, foi feita aqui uma análise ao Rafa e ao João Mário. O Rafa vai com 4 jogos seguidos a marcar. Marcou no Dragão, marcou 2 golos às Juventus, marcou no Chaves e marcou em Israel ao Maccabi Haifa. Se ele marcar contra o Estoril, baterá o seu recorde pessoal, atingirá a marca de 5 golos em 5 partidas consecutivas. Aliás, mais de 5 golos, mas pronto, marcará em 5 partidas consecutivas. O seu melhor registro tinha sido na época 18-19, em que iniciou com o Vitória e terminou com Laje, com 4 golos nas últimas 4 jornadas. Portanto, caso marque ao Estoril, Rafa baterá o seu recorde pessoal e é mais um motivo, é mais um ponto de motivação para este jogo contra o Estoril. João Mário também, é feita aqui uma análise ao João Mário pela imprensa desportiva, que dizem que o João Mário, já em termos de golos, esta época vale mais do que nas últimas 4 épocas anteriores. Ou seja, João Mário esta época tem tantos golos como fez nas últimas 4 temporadas. Está de regresso à seleção e tem o lugar garantido no Mundial. Portanto, estamos a registrar também o melhor arranque de época de João Mário e de Rafa. Isto deve-se a quê? Segundo Eriksen, deve-se Steven-Goran Eriksson, um antigo treinador do Benfica, que teve um largo registro, fez uma boa dupla com o Tony enquanto treinadores. O Eriksen era o treinador principal, o Tony o assistente, e conseguiram feitos extraordinários do Benfica. Eriksen diz que este Benfica é impressionante, em declarações à Rádio Renascença diz que este Benfica é impressionante, que é o principal candidato a vencer a Liga Portuguesa e que poderá ir muito longe na Champions se mantiver esta atitude. Portanto, Eriksen, convencido com o Benfica. Ex-jogadores também apareceram a falar, a dizer que estão muito interessados e muito convencidos neste Benfica. Ex-jogadores do Benfica, Rubem Dias, Jota, entre outros.
E também é feito aqui uma análise à forma de trabalho de Roger Smith, dos vários jornais esportivos e também do Correio da Manhã, em que colocam como figura de destaque a forma como lidera o Roger Smith, em que impute nos jogadores a ideia de que podem vencer a qualquer pessoa, qualquer jogador, e que não têm que ter medo de ninguém, nem se têm que sentir diminuídos perante ninguém. E que essa mentalidade está a surtir efeito. Também metem aqui especial ênfase no Kugel, que é o preparador físico, e na forma como ele elevou a equipa em termos físicos, elevou a equipa em termos de rendimento físico. Portanto, basicamente, o que vem na imprensa desportiva em relação a esta performance do Benfica, essa justificação é dada pela mentalidade que Roger Smith impôs na equipa, pela forma como o Kugel, o preparador físico, prepara os jogadores e também pelos métodos táticos e técnicos que agradam a todo o plantel, que estão plenamente convencidos com os métodos de Roger Smith. Bom, basicamente é isto. O meu telefone está só aqui a tocar, mas também não tinha muito mais para dizer. Forte abraço, até uma próxima, fiquem bem e viva o Benfica.